Olá, bom dia a todos. Gente, estou muito, mas muito feliz porque hoje nós temos algumas novidades para contar para vocês. Olha que bacana! E além disso, nós vamos receber convidados especiais. Hoje vai ser um dia incrível. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo é o nosso convidado, já está aqui conosco. Olha que delícia. Gente, o dia tá lindo hoje. Para que vocês não sabem, na minha frente aqui, olha, tem uma janela e essa janela ela dá de frente para o Parque Lagoa do Nado. Então eu estou conversando com vocês aqui, tem uma paisagem muito linda, o céu tá lindo, passando vários pássaros aqui na nossa frente. Então eu acredito que começar o dia com um céu lindo desse, natureza, não tem preço. Então, toda essa energia que a gente gosta de passar para as pessoas é exatamente essa. Uma manhã linda, uma manhã maravilhosa. E nós vamos receber o Rodrigo Cunha, uma pessoa muito especial, já está aqui conosco. Daqui a pouquinho nós vamos chamar o Rodrigo. E eu gosto muito de receber os nossos convidados com muito coraçãozinho, tá, pessoal? Então, se liguem. Daqui a pouco vamos colocar bastante coraçãozinho, porque todo convidado tem que ser recebido com uma entrada triunfal, na verdade? Todos nós, todos vocês merecem esses coraçõezinhos logo na parte da manhã. Vamos fixar o Rodrigo hoje aqui como nosso convidado do programa Faz Sentido e que tudo tem que fazer sentido pra gente, não é verdade? Tudo na vida tem que ter um sentido. Senão fica sem sentido. Olha, filosofando logo de manhã. Então vamos colocar o nosso Rodrigo convidado, Rodrigo Cunha. Nós vamos bater um papo super legal e nós vamos falar sobre o quê? O corpo fala. Será que ele fala mesmo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu separei uma frase para vocês, uma frase muito bacana que é a seguinte: corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele. Vocês acreditam nisso também? Eu acredito. Eu acredito muito nisso. Vamos falar um pouquinho sobre o Rodrigo. Rodrigo, ele é doutor em neurociência da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em engenharia biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba, graduação em fisioterapia pela Universidade de Sabará. E vocês percebem que eu tô linda, tá? Porque o Rodrigo, ele tem tantas formações que a gente tem que ler. Eu não consegui gravar tudo não, viu, Rodrigo? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tá? Oi, Valéria, bom dia, bom dia. Ele também é professor, coordenador do curso de fisioterapia da Isabela Hendricks. Ele dá várias aulas, ele é professor de várias matérias. Curso de fisioterapia, anatomia humana, anatomia aplicada, saúde pública, fisiologia do exercício. Ele também atua na área de engenharia biomédica, nos projetos de amputação de esporte adaptado, biomecânica, são muitas e muitas qualidades. Coordenador do Laboratório de Pesquisa de Extensão, Laboratório de Desenvolvimento e Reabilitação em Órtese e Prótese. Então, nós vamos receber o nosso querido Rodrigo. E antes de recebê-lo, eu quero passar também um agradecimento, tá, ao nosso apoiador oficial, que é o portal BH Eventos, que é o maior portal de eventos em Belo Horizonte, onde ele publica as nossas publicações, ele consegue colocar, fazer uma grande publicidade desse nosso novo projeto, que é o nosso programa Faz Sentido com Raquel Viana. E vamos receber o nosso convidado muito querido de hoje, que é o Dr. Rodrigo Cunha, uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que vocês vão amar conhecê-los. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Nosso bate-papo vai ser sensacional. Vamos aguardar o Rodrigo, nosso convidado especial de hoje. Bom Fala, dia. Rodrigo. Bom dia a todos. Tudo bem, Raquel? Eu tô bem, Tudo bem a você? todos aí? Tudo jóia? Se estiver É? falhando aí a nossa conversa, qualquer coisa você me fala, tá bom? Tá, pode deixar, tá tranquilo. Beleza, Eu então. comecei com uma frase, vê se ela faz sentido para você. Vamos lá. Corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele. Sim, com certeza. E principalmente a pessoa que sabe usar o que tem de bonito no corpo, não é isso? É verdade, é Né? verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que talvez as pessoas não entendam muito bem, que é a questão de hormônios, né? A gente Sim, poder entender um pouquinho melhor, quando eles falam que modificar o dia, a forma de viver, está muito ligado neurofisiologicamente com questão de hormônios, né? Qual hormônio que eu libero durante o dia,
que eu posso fazer com esse hormônio, e que às vezes a gente tem muita noção disso, e já está explicado cientificamente o que a gente pode fazer com isso, né? Ah, que legal. A gente vai brincar muito com isso hoje. Ah, que Ok? bacana, que ótimo. Estou feliz aí com a sua presença aqui conosco. Hoje está Eu falando que agradeço o convite, né? Hoje, essa semana foi da Sociedade Mineira de Qualidade de Vida, né? A gente poder bater um papo aqui para poder ver o que a gente pode modificar, né, na vida dos outros e o que a gente pode interferir, né, positivamente nas coisas. E vou falar um pouquinho de pesquisa também com vocês, né? ótimo. Tá? Então, nosso assunto está recheado hoje, né? Está recheado de informações. Isso. Rodrigo, eu vi que você tem uma filhinha linda, né? Isso. Tá no seu Instagram. É Valentina. Valentina Cunha, isso. Né? É o nome da Tá minha na sobrinha fotinha. também. Tá na caneca, ó. Ai, que Na caneca dá pra... né? Agora mesmo ela acorda e vem aqui conversar com a gente também. Tá bom, ótimo. Vamos conhecer Tá. a Valentina. Me fala um pouquinho de você, Rodrigo. Como é que começou a sua trajetória na medicina? Você é natural de Belo Horizonte? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá, conhecer o Bom, a Rodrigo. história é bem longa, né? Eu sou novo, mas nem tanto, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu costumo dizer que eu vim aqui só para nascer, né? Eu sou do interior, uma cidade chamada Bom Despacho, 140 quilômetros daqui, né? É pertinho. Vivi um tempo por lá, né? Depois, aos 16 anos, eu vim para BH para poder estudar. Minha mãe sempre acreditava muito nessa parte. E fui fazendo vestibular, fiz para fisioterapia na Universidade de Uberaba, tá? Fiz os 4 anos da faculdade e sempre tive interesse em ir para a área acadêmica, trabalhar com pesquisa, é uma coisa que eu gosto, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as nossas pesquisas, sobre o que tem a ver, né? O que faz sentido das pesquisas, porque muitas vezes a gente pensa o seguinte: pesquisa é uma coisa muito distante do que a gente está vivendo. A gente pensa que uma pesquisa é uma coisa de uma universidade dos Estados Unidos, de uma universidade de um local longe, e pelo contrário, a pesquisa está do nosso lado. Talvez a gente esteja fazendo pesquisa sem a gente ter noção do que está sendo feito, né? Então, o que acontece? Eu fiquei 1 ano na minha cidade, trabalhando no Hospital Santa Casa, né? Fiquei 1 ano coordenando lá a fisioterapia, e fui para São Paulo fazer meu mestrado. A história é bem interessante quando eu fui fazer mestrado, porque eu fiz mestrado, comecei a fazer mestrado com um senhor chamado Ovídio. Ele era romeno, então ele não sabia nem falar português, ele vinha de um país chamado Omã. Então eu fui lá conversar com ele, era um médico, ele queria trabalhar um pouco com medicina chinesa. Durante a minha graduação eu fiz a especialização em medicina chinesa, acupuntura. E aí, no fingir dos ovos, ele acabou saindo, né, de São José dos Campos, foi onde eu fiz meu mestrado, e eu acabei sendo orientado por um engenheiro eletricista, né, que é o professor Renato Zangaro, que hoje é uma das maiores referências do mundo em engenharia biomédica. Até hoje eu converso com ele de 2 em 2 dias, no máximo, né. Fiz meu mestrado na área, trabalhando um pouco com doença arterial periférica, em engenharia biomédica, né, uma coisa diferente, né, fisioterapia e engenharia. Hoje em dia faz mais sentido, né, a questão da engenharia biomédica. E aí eu voltei para Minas, né, não me sentia preparado ainda para fazer o doutorado. Fui para uma cidade chamada Diamantina, trabalhar na Federal de lá. Fiquei como professor provisório, né, substituto, durante 6 meses. E aí fui para o Isabela Rendes. Fiz um processo seletivo, fui chamado para o Isabela Rendes e comecei a trabalhar lá. Estou lá até hoje, né? São mais de 12 anos trabalhando na mesma instituição e trabalhei em várias outras, né? Dou aula em pós-graduações, né? Na área de ortopedia, na área de estética, na área de anatomia, que é muito ligada ao que eu trabalho hoje em dia, né? E comecei o doutorado, né? Terminei em 2015, né? Comecei em 2010, 2011, com um professor equatoriano, né? Professor Carlos Júlio, e no meio do doutorado ele acabou voltando para o Rio de Janeiro, para o UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, na engenharia biomédica, mas na área de neurociência. Mais um engenheiro eletricista na minha vida, né? Então, a questão da gente pensar nessa, que você está querendo, que faz sentido, um fisioterapeuta da área da saúde trabalhando com engenheiros, né? O que eu trouxe para eles, o que eu agreguei, o que eles agregaram para mim, né? Então, eu tinha várias perguntas e eles podiam solucionar. Eles tinham várias perguntas e eu poderia ajudá-los, né? No meu doutorado eu trabalhei com amputados, talvez seja o que eu mais gosto de trabalhar, né? Eu junto com o Toninho, né, que vai
falar com a gente, eu acho que na sexta-feira, a gente se conheceu, isso, a gente se conheceu porque a gente tem uma equipe de futebol de amputados, né? Na verdade, a gente faz parte. A gente já disputou o Campeonato Brasileiro, trabalhamos com atletas que correm com aquelas próteses de corrida, especificamente, ou correm com muleta. Mas na parte de treinamento, vocês dão esses treinamentos? Isso, treinamento. No momento a gente está meio parado, porque depois vem a questão que o treino era no sábado à tarde. Então, para quem tem filho, fica um pouco mais complicado e tal, a gente começa a vivenciar outras coisas, né? Temos uma equipe também que participou da Paralimpíada, pela vela adaptada, no Brasil, nas Olimpíadas de agora, né? 3 atletas, um desses. Existe uma contagem de lesões, vamos dizer assim, de deficiência, entre aspas, né? E aí eu levei um desses atletas que chegou a conhecer muitos lugares no Brasil. Esse então, uma equipe de contagem que faz o treino aqui em Belo Horizonte, que chegou a disputar pelo Brasil as Paralimpíadas, né? No doutorado, eu trabalhei muito com eletroencefalograma e biomecânica, né? Tentando analisar tudo. A ideia principal era o seguinte: uma pessoa não tem o braço, não tem a perna. Eu vou fazer com que o cérebro dela funcione para poder movimentar aquele braço, né? O que a gente fez foi o início, né? Começou com o professor do Cefet e da PUC, o professor Sadi, ele fez a parte da engenharia, eu fiz o treinamento com os indivíduos, né? Então é só para entender um pouquinho como que são as pesquisas, que vai ter muito a ver com o corpo fala. Imagina uma pessoa que perdeu um membro. Para ela poder andar novamente ou movimentar uma prótese, ela precisa primeiro entender o movimento e pensar. O cérebro tem que funcionar, certo? Então eu colocava esse indivíduo dentro de uma sala com as luzes todas apagadas. E aí tinha 3 luzinhas que iam acender. Para ele poder imaginar o movimento assim que a luzinha verde começasse. Então ele tinha o imaginar o movimento e o outro era ele mandar movimentar uma parte do corpo que ele não tem mais. Né? Com isso a gente consegue detectar quais os sinais do cérebro que fazem com que ele mande movimentar. Não só imaginar, mas que ele movimente aquele membro. E hoje já existem várias próteses, né, em outros países. Rodrigo, eu estava lendo ontem, né, porque eu tenho o nosso grupo lá, o Desafio, Você em Evidência, e ontem nós começamos os 21 dias. São aqueles 21 dias que a nossa mente, ela se prepara para você mudar as suas habilidades, né? Os seus pensamentos e tudo. E você deve saber disso, mas essa tese foi baseada em amputados. Pois é. Foi baseada em amputados. E você falou, e o nosso exercício de ontem foi sobre isso. Foi na época. Você entende essa tese dos 21 dias? Tem a ver com a sensação fantasma. É a sensação fantasma. Sensação fantasma. Que é necessário fazer uma dessensibilização do corpo para que ele não fique sentindo tanto aquele membro. E ainda pior, tem outra sensação chamada de telescopia, que é, por exemplo, a pessoa ela teve que amputar acima do joelho. Ela consegue sentir o pé dela ali na região do coto, onde era para estar o joelho. Mesmo assim, ela não tem o joelho. Entendeu? Então, o cérebro ele prega várias, vamos dizer assim, coisas no corpo da pessoa para que ela possa se manifestar. E sempre quando a gente pensar no amputado, a gente vai pensar ao contrário, que é o AVC, né? O AVC, o cérebro esqueceu aquela parte do corpo que a pessoa não tem mais movimento ou sensibilidade. O amputado não, o amputado ele acha que ainda tem aquela parte. Né? Isso é bem interessante. E é tudo causado pela nossa mente, né? Pela mente. Oi? E é causado pela nossa mente mesmo, né? Sim. A mente. E são os mecanismos principais, é o que é mais importante que as pessoas entendam, a questão da neuroplasticidade. Sim. Né? Quando eu fui defender meu doutorado, por exemplo, o que me perguntaram muito, mas você não está falando nada sobre a neuroplasticidade da medula. Né? Já tem vários estudos agora falando sobre a medula também é capaz. Né? A medula é aquele canal, para quem não é da área, né? Aquele canal que fica na coluna, né? Que se liga ao cérebro. Então não é só o cérebro que modifica. Né? Outras áreas, elas funcionam muito bem interligadas e elas vão se modificando o tempo todo. Né? É verdade. E isso faz com que o cérebro da gente ele vai entrando em movimento, eles vão usando outras habilidades, outras áreas, sendo que é capaz de fazer isso, né? Igual você falou, por exemplo, uma pessoa que eu escrevo com a mão direita, né? De repente eu perco a minha mão, um acidente. O cérebro ele vai começar a entender, fazer com que eu comece a escrever com a mão esquerda.
não é? Isso. A gente vai começar a trabalhar uma outra área do cérebro para mostrar que a gente é capaz de fazer essas mudanças através da mente mesmo, do próprio cérebro, né? O treinamento para o AVC, o ideal é amarrar a mão, que está funcional, e deixar com Aham. que ela faça tudo com a que ela perdeu. É treinamento, tudo é treinamento, é o que eu falo. Toda ação tem uma reação do nosso corpo, né? Aquela lei de Newton ali. Aquilo ali não está muito longe. Então quer dizer que a engenharia, a matemática tem a ver com a saúde? Totalmente. Né? Totalmente. Verdade. Totalmente. É questão de adaptação. Né? Se a gente Tá? for pensar, quem é o profissional daqui, depois que a gente passar por esse momento triste da sociedade mundial, vamos dizer, nem qual é adaptável. O que ele tem que ter é o quê? Ele tem que ser adaptável, ele tem que ter adaptação, né? Eu falo muito com meus alunos, né? Às vezes eles ficam bravos, nossa aula é via internet. Sim, nesse momento é via internet. E você vai ter que estudar antes para você entender o que eu estou querendo dizer. É adaptação. Nós estamos aqui, poderia ser eu do seu lado, a gente conversando e gravando. Não, eu estou na minha casa, você está na sua casa e a gente Exatamente. está se adaptando. Um Sem dúvida. profissional do futuro, ele tem que ser adaptado. Não só o profissional hoje ele tem que entender que hoje nós temos que usar os recursos que a gente tem, sabe? Sim. O recurso que a gente tem hoje, nós vamos usar esse recurso. Entende? Então, para quem não me conhece, pessoal, vou me apresentar rapidinho, que eu estou vendo bastante gente aí, de pessoas novas aí. Eu sou Raquel Viana, eu tenho especialização em PNL, então eu trabalho com a mente, programação, reprogramação neurolinguística, além de ser coach, analista comportamental. E eu uso essa ferramenta também nas vendas, sabe, Rodrigo? Então, Sim. onde eu sou completamente apaixonada é a área de vendas. Então, eu adaptei a minha vivência de vendas dentro da ferramenta, onde a gente consegue mudar com outras técnicas, enfim. E o que você falou faz muito sentido. Eu uso muito essa questão aí do PNL, tá? Da reprogramação mental, não falando da parte científica, que você tem muito mais propriedade para falar de cérebro, não. Porque vendas eu não entendo muito bem, não. Mas eu falo do PNL, sabe? A questão Sim. da própria ferramenta do PNL. E tem tudo a ver, faz muito sentido tudo isso que você falou, até mesmo para a gente entender que nós somos passíveis a mudanças. Nós Sim. podemos mudar. Então, no caso de um amputado, por exemplo, como você falou, que eu estudei a questão dos 21 dias, que surgiu através do fantasma mesmo, é muito interessante porque tem algumas. Tem uma que eu fiquei sabendo, que eu acredito também, a questão do Alzheimer. Quando a gente trabalha com mudanças de hábitos, por exemplo, se você sempre escova os dentes com a mão direita, se você passa a escovar com a mão esquerda e fazer movimentos diferentes do cotidiano que a gente não faz, a gente consegue prevenir o Alzheimer? Você sabe É disso? possível. Quanto mais você usa o cérebro, Sim, menor a chance de ter Alzheimer. Claro que tem o fator genético, tá? O fator sim, com genético certeza. ele é preponderante em tudo, né? Verdade. Mas, quanto mais eu utilizo o cérebro, tanto é que um dos treinamentos para poder minimizar os efeitos do Alzheimer é o quê? Fazer jogos. Então, jogos de inteligência. Né? Legal. Ir lá no fundo e brincar com o indivíduo, né? Com o idoso, geralmente é um idoso, trabalhar essas questões, né? Fazer com que ele visualize alguma coisa, porque ele traz aquela memória antiga, né? Ele não tem a memória recente. Então é importante brincar com jogos, tá? E lembrando, gente, neuroplasticidade ela funciona em pessoas que têm lesão e pessoas que não têm nada, tá? Verdade. O momento, uma criança que está com déficit de atenção, por exemplo, déficit de atenção, o que acontece? Ela precisa ser direcionada, ela precisa trabalhar o cérebro. E tem como. Só para Uhum. vocês entenderem, né, no eletroencefalograma, por exemplo, né, é aquele exame onde a gente coloca vários eletrodos na cabeça, né? É a minha foto do Instagram, eu acabei colocando uma de 2012, de uma revista da Federal, que a gente estava começando as pesquisas, né? A gente consegue verificar as ondas cerebrais. Eu tenho as ondas alfa, beta, teta e delta. Não precisa gravar esses nomes, mas o que acontece? Cada uma dessas ondas tem a ver com uma finalidade do meu corpo. Certo? Por exemplo, a alfa, acordado, certo? É de 7 a 13. Então são números, são ondas cerebrais. 13 a 30, eu tenho a onda beta, totalmente concentrado. Então o que acontece? Quem tem esse déficit de atenção, muitas vezes ele não consegue trabalhar essa onda beta. Ele não consegue chegar a essa onda beta.
Então, ou seja, eu consigo trabalhar meu cérebro trabalhando essas ondas cerebrais. O que é isso? É estímulo, é neurônio com neurônio. E o tempo todo que nós estamos aqui, né, conversando, meu cérebro está, cheio de ondas. Eu estou concentrando, estou na onda beta. Agora eu estou meio que acordado, alfa. Eu estou num sono profundo, delta. Então, quando a pessoa desmaia, por exemplo, ela teve um acidente, o meu corpo fala, né, eu tive um acidente. A pessoa desmaia, ela está na onda delta. O que é onda delta? De 0 a 4 é o sono profundo. É um mecanismo normal, meu corpo está produzindo, para que eu não sinta, por exemplo, uma dor. Tive um acidente, estou com uma dor, tive uma fratura exposta, para eu não poder sentir dor, o que meu corpo faz? Ele desliga, né, e entra em sono profundo. Então ele está na onda delta. Como eu quero treinar uma criança, eu quero passar no concurso, eu quero estudar para uma prova de mestrado, doutorado, né? É simples, eu trabalho a onda beta. Simples não, né? Mas assim, já se sabe o que deve ser feito. Se eu trabalhar a onda beta, eu consigo melhorar, potencializar o meu cliente, o meu paciente, o meu aluno, o meu atleta, tá, gente? Só para entender, hoje em dia existem muitos estudos com atletas avaliando sobre a questão do quê? Se ele está na onda beta ou alfa, fazendo aquele movimento. Pode falar. Não, pode falar. Tá. Por exemplo, existe a questão da prática mental. A pessoa pensar no movimento antes de fazer. Né? Ela entendeu o movimento. Há muito tempo atrás, né, no basquete, quem conhece o basquete, a Paula e a Hortência, elas faziam isso. Quando elas iam chutar a bola, né, mandar lá no aro, ela pensava no movimento, quando é que ela respirava, fechava o olho, imaginava como que ela ia movimentar a mão, o braço, para poder enviar a bola. Isso é muito comum em atletas, né? Eu falo atletas porque são um alto nível de performance, né? Então é uma questão de treinamento mental mesmo, né? Que o Toninho está falando aí pra gente. Verdade, que bacana, que bacana. E lembrando, pode eu ia te perguntar se tem alguma dica simples assim pra gente fazer em casa para poder trabalhar essa onda delta. A primeira coisa é trabalhar com os hormônios. Agora mesmo a gente vai falar sobre os hormônios. Eles estão muito agregados a isso. Tá? O Toninho está falando assim, outros atrelados ao sono. Então vou dar um exemplo clássico. Tem um problema de saúde que a pessoa não consegue chegar muito bem nessa onda delta. Ela não tem um sono profundo. Né? A famosa fibromialgia. Né? Antigamente, né, tudo que era, geralmente é 95% de mulheres, né, tudo era dito que, você não sei o que você tem, fibromialgia. Né? Hoje em dia a gente já tem mais dados para suportar as hipóteses de ter ou não fibromialgia. A pessoa que tem fibromialgia, ela não consegue, muitas vezes, chegar ao sono REM. O que é o sono REM? É o sono do descansar. Né? Eu costumo sempre dizer em sala de aula, os meninos, meus alunos sabem, eu falo que treinar dormir é treinar para morrer, porque a gente não precisa dormir tanto igual a gente dorme, mas cada um tem a sua quantidade de horas de sono por noite, ou por dia. Vou dar um exemplo clássico. Se eu conseguir chegar no sono REM o mais rápido possível, eu posso dormir menos tempo. O importante é ficar muito tempo nessa sono. E eu tenho 4 fases antes. Essas 4 fases são o quê? Para eu poder chegar ao sono REM. Às vezes a gente fica a noite inteira lá dormindo, dormiu 12 horas, 13 horas, e acorda cansado. E às vezes o que acontece? Dorme um pouquinho, depois do almoço, e simplesmente, a gente, deixa eu mostrar aqui. Oi, limpeza! Eita, menina! Oi. Tá. Só pra você dar oi pro pessoal. Dá oi. Oi. Beijo. Valentina. Gente, que bonitinha. Bom, então voltando. O que acontece? Eu tenho que trabalhar o sono. Né? Eu tenho que fazer com que essa pessoa... Às vezes a gente dorme 20 minutos depois do almoço e a gente consegue descansar mais do que à noite. Por quê? Porque eu consegui chegar no sono REM o mais rápido possível. Tá? Isso é importante também. É outro fator que faz com que o meu corpo consiga produzir e seja eficiente durante o dia. Para eu poder trabalhar, para eu poder estudar. Certo? O importante é o sono REM. E durante esse sono REM, o que acontece com o meu corpo? Eu consigo processar tudo que eu aprendi durante o dia. Então tem pessoas que falam, eu não consegui aprender, eu não guardei, a minha memória está fraca. Se a minha memória está fraca, quer dizer o quê? Que o meu sono REM está sendo pouco utilizado. Eu não estou conseguindo utilizar o sono REM. Não estou usando ele. Ok? Entendi. Bom, que legal.
Ó, tá fazendo gracinha. Bom, sobre os hormônios, né, Raquel? Vamos pensar um pouquinho. A gente ainda, a neurociência, ela, cada vez mais, ela está tentando explicar que quando eu quero ser feliz, eu quero fazer alguma coisa, quero mudar meu corpo, né? Se for pensar o seguinte, o que eu quero ser? O que eu preciso mudar na minha vida? Meu corpo, não estou falando fisicamente, mas neurologicamente ou fisiologicamente. Eu preciso pensar qual hormônio que eu estou produzindo, certo? Qual hormônio que eu estou produzindo? E eu tenho diversos hormônios, tá? É ali que está a chave, a verdade, o segredo, né? Como movimentar meu dia, como que eu vou aprender melhor, né? Que você tinha me perguntado, mas qual que é a chave? Vou pensar nos hormônios, né? Eu tenho hormônio responsável por estado de alerta, fome, felicidade, sistema reprodutor, crescer, engordar ou emagrecer, né? Estressar ou relaxar, né? Ficar de bom ou mau humor. E, na verdade, o que acontece? Eu tenho que pensar, ou eu vou comandar o meu neurônio, ou o neurônio vai me comandar. Ou eu vou comandar meus hormônios, ou eles vão comandar. Então eu consigo, neurofisiologicamente, dominar o meu corpo. Meu corpo fala. Ele me fala. Vou dar um exemplo. O que você fica mais estressado hoje em dia em Belo Horizonte? Para mim é o trânsito. Tem hora que, sinceramente, nessa época agora está tranquilo, mas tem dia que a gente precisa chegar, né? Aquele trânsito não vai nem para frente nem para trás, do lado esquerdo não anda. Então, é uma coisa que me deixa extremamente. Eu tenho que trabalhar vamos dizer, os meus hormônios para eu poder ficar mais tranquilo. Né? Geralmente a gente liga o som, começa a rir, né? Pensa em alguma coisa. Por quê? Se você ficar num carro pensando em eu preciso chegar, eu tenho que chegar, não sei o que mais, né? Eu não vou conseguir. E o pior, É o tipo de foco, não é? Isso, eu tenho que mudar o foco. Eu tenho que pensar. A gente fala muito isso da PNL, por exemplo, assim, a mente te domina ou você domina a sua mente? Na verdade, a gente acha que é a mente, mas na verdade a gente está dominando os hormônios. Eu Sim, vou mas fabricar mais hormônio ou menos? Isso. Eu fabrico mais hormônios daquele hormônio ruim ou fabrico menos? E o pior, já tem estudos, né? Isso ainda vai mudar. Eu costumo sempre dizer para meus alunos o seguinte: 10% do que eu falo, daqui a 5 anos vai tudo mudar. Felizmente. Se chama ciência. Se não tiver isso, não tem graça. Não precisa pesquisar mais. Acabou, pronto. O que a Raquel falar, acabou. É isso, morreu, acabou. O Rodrigo falou, tudo bem. Então, o que acontece? Geralmente, para voltar o hormônio ao normal, é de 2 a 6 horas. Ele demora para voltar. Então, se você for estressado com alguma coisa, você vai demorar o seu corpo de 2 a 6 horas para poder voltar a ser trabalhado, ou seja, para voltar à normalidade. Então, é muito complexa essa parte, né? Então, eu vou ter o quê? Substâncias produzidas no corpo humano por diversas glândulas, que a gente vai começar a falar sobre elas. Então, são o quê? Mensageiros químicos que vão até certa parte do meu corpo para poder mandar informação. E eu vou responder a tudo isso. Né? Isso é tudo, a neurociência, ela sabe que esses hormônios têm influência no comportamento, nas emoções. Né? É verdade. Por exemplo, quem é que controla quem? Eu posso controlar ou eu posso ser controlado. É o que você está falando. Você controla a sua mente? Você tem inteligência emocional? Né? Inteligência emocional também é outro fator do profissional do futuro. Que é onde a gente consegue controlar os nossos hormônios, através da inteligência emocional. O Toninho está perguntando aí, ó, se a mente existe. O que é a mente? Bom, é o famoso consciente. Que a gente vai falar depois do que eu estava brincando com vocês, mandei para o Thiago, né? Falei sobre o sexto sentido. Tem a ver com o sexto sentido. Que legal. Tem a ver com memórias passadas que estão ali guardadas. Tem a ver com um local do cérebro chamado tálamo. É um pequenininho, né? Desse tamanhozinho. Ele tem uma função extraordinária. Ele pega todo o sinal do seu corpo e ele vai filtrar todos os sinais, praticamente, tirando o olfato, passam pelo tálamo. Aí depois eu tenho hipotálamo, epitálamo, tal, subtálamo, são outros nomes lá dentro do cérebro. Então esse tálamo ele é extremamente importante, porque ele é como se ele fosse o seu computador dentro do seu cérebro. Ele vai saber para onde que eu vou mandar a informação. Então, ele é vamos dizer, o GPS. Ele é o GPS das informações. A gente fala muito em questão da mente, que a mente, Rodrigo, ela não entende muito o que é verdade e o que é mentira, né? Ela não sabe. Enganá-la. A mente, ela não sabe, bom, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é sim, isso aqui é não.
Então a mente, ela vai absorvendo desde a época da nossa infância, até na hora da gestação, nós vamos Gestação. absorvendo todas aquelas informações, as informações que os pais vão passando para gente, que a família vai passando, todas as nossas vivências. Então ela não entende. Se eu chegar para vocês agora e falar assim, olha, para você ver, por exemplo, tá? Vamos fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Sim. Vamos imaginar, quer dizer, não existe, tá, pessoal? Do lado direito de vocês aí, ó, não existe, não tem, tá? Do lado direito de vocês, um coelhinho rosa saltitante pulando. Não tem, pessoal, não tem um coelho rosa, não tem, tá? Um coelho rosa pulando, saltitante e feliz. Alguém conseguiu visualizar esse coelhinho? Sim. São os famosos da mente. Muitas pessoas vão falar assim, ah, eu consegui visualizar. Ele tá aí? Ele existe? Tem um coelho Daí ele falar rosa. que não existe, né? Entende? Então, a nossa mente ela vai absorvendo essas informações. E isso está muito ligado também às crenças limitantes, tudo aquilo que a gente vai vivendo para nos tornar o que nós somos hoje, né? Então, nada mais é uma forma do subconsciente entender aquela informação e você já vem com a neurociência para explicar isso para gente. Então, muito lindo isso, né? Por exemplo, vamos falar de um hormônio, já que você estava falando sobre a questão da mãe, né? Ou da criança, do bebê lá na barriga. A questão da ocitocina, um hormônio, né? Produzido na neurohipófise, responsável pelo apego materno ao bebê, desde lá da época da amamentação. Né? Você libera muito ocitocina. Por exemplo, e ela é liberada em manifestações de afeto. Então, por exemplo, eu sou um profissional da área de saúde. Se eu não tenho ocitocina bastante, eu vou tratar aquele paciente como qualquer um. Eu posso até ter uma índole bacana, mas eu não vou conseguir trabalhar da forma que eu gostaria. Então, o que acontece? Quando alguns autores ainda falam o seguinte, olhar no olho da pessoa, dar um abraço, né, de tantos segundos, você está liberando mais ocitocina. Você está liberando o quê? A sua habilidade social. Vamos pensar uma pessoa que tem dificuldade para abraçar, né, para encostar no outro. Com certeza, ou na maioria das vezes, né, tudo no ser humano a gente não vai falar tudo 100%, mas essa ocitocina não está sendo liberada da maneira correta. Entendi. Né? Eu não estou o quê? Processando da maneira correta. Vou dar exemplo de outro. Vou pensar no tireoidianos T3 e T4. Né? Quem toma ali o Puran, T3, T4. Né? Às vezes precisam regular ali aquele hormônio que fica aqui na tireoide. Né? Responsável por regular o metabolismo. Né? Aí vem aqueles problemas de hipertireoidismo, hipotireoidismo. Né? Hipo provoca lentidão, depressão, dificuldade com memória. Irritação, nervosismo, ansiedade. Né? Hiperatividade tem a ver com hipertireoidismo? Pode ter. Né? Os estudos mostram isso. Então eu preciso o quê? Regular esses hormônios. Quando eu não preciso ser muito hiperativo, né? Eu acho que até eu peco nessa parte, mas eu também não preciso ter o quê? Ser tão lento para poder fazer as coisas. Então é o quê? Trabalhar de uma forma que eu vou conseguir que esses hormônios trabalhem entre si. Né? Trabalhando, por exemplo, se uma pessoa tem problema de raciocínio, aí o que acontece? Será que não é possível suplementar, né, o médico ir lá e suplementar, o endocrinologista, suplementar com algum hormônio? É possível? Não sei, até que ponto? Então tudo isso tem que ser pensado. Então a questão da atenção, ela está ligada a problemas neuronais, né? Problemas hormonais, podem ser, metabólicos, né? E tem a questão também psicológica, claro. Né? Vou dar um exemplo clássico. A grelina, às vezes as pessoas não sabem nem o que é isso, é o hormônio da fome. Né? Fala-se muito das células do estômago e pâncreas. Né? Quando o estômago está vazio, ela atua lá numa região chamada hipotálamo e avisa o cérebro, é hora de comer. Gera aquela sensação de fome. Né? Nós estamos vivendo um momento que eu acredito que a maioria das pessoas toda hora vai dar uma olhada ali na geladeira. Não é isso? Nós estamos com fome o tempo inteiro, 24 horas agora. Pois é, né? É o tempo todo. Então, esse hormônio parece que ele está o tempo todo, porque ele sabe que a gente está em casa, sabe onde está a geladeira, então o tempo todo. Às vezes você abre para poder pensar se você está com fome ou não. Né? Aí quando se come, é a vez do quê? Do famoso leptina e da sensação de saciedade, né? Que faz o controle dessa ingestão. Então tem vários hormônios. Agora eu vou falar de um muito importante, chamado cortisol. Que legal. Antes de você falar, Rodrigo, deixa eu só ter uns recadinhos aqui, senão acaba que os recadinhos estão subindo. Vamos ver aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Daí a gente entra lá, porque senão ele vai subindo. Vou segurar aqui.
Ah, o Toninho colocou aqui, ó, sexto sentido, intuição e a pineal. Qual o seu papel nos processos do inconsciente? E o Tiago colocou a amigdala é muito importante nesse processamento. Tá, a amígdala também ajuda, né? Ela é, vamos dizer É a assim, ela faz amígdala? a Ah, amígdala. Ela faz a junção das informações, vamos dizer, como aham. se fosse uma espécie de tálamo, né? Trabalhando uma forma de tálamo, né? Dos hormônios. Quando eu penso na pineal ali do Toninho também, ela coordena as outras sensações, tá? Quando eu penso em sexto sentido, mais ainda, Que eu é o tenho que que nós pensar o vamos seguinte, falar, né? é a memória recente e a memória antiga. Por que, já passando um pouquinho na frente, né, aproveitando, né, aí com o Tiago, então, é o seguinte, o sexto sentido hoje já é provado que ele existe, de alguma forma. Nada Sim. mais é do que a memória que eu tive, memória guardada de alguma informação. Essa memória está ali, no meu consciente, ela está no meu cérebro. Por exemplo, a pessoa teve o sexto sentido que é bater o carro. Na verdade, ela pensou o seguinte, ela já sentiu alguma vez na vida que ela viu que um carro, se ele virar para o lado ali, ou ele vai virar para um lado ou para o outro, ele pode virar, ou ele pode bater. Então, ela já tem uma memória recente. O sexto sentido tem a ver com essa memória que nós temos de algumas coisas. Tá? Sexto sentido existe. É o quê? A memória anterior, que eu juntei a memória de um dia, do outro dia, com mais de outro mês e tal, e aí eu fiz aquela memória. Ó, olhei para aquela pessoa, acho que ela vai cair. Do nada ela caiu. E quer dizer que eu quis que ela caísse? Não. Simplesmente eu verifiquei que ela estando ali com outra pessoa, num momento ou num local muito parecido, semelhante, então ela pode ser que ela caia. Então eu tenho essa questão. E a mulher tem mais esse sentido. Sabe por Exatamente, quê? isso que eu ia falar. Por quê? Porque o corpo caloso da mulher, ele consegue fazer a interação. O que é corpo caloso? É um local no cérebro, é como se fosse uma curva desse. E ela serve para quê? Segurar o hemisfério direito e o esquerdo. Conectar os dois hemisférios, lado direito com o lado esquerdo. Então eu consigo conectar esses hemisférios e da mulher ele passa com maior informação. Então ele passa Ah, mais rapidamente. Por isso que a mulher tem mais, vamos dizer assim, o sexto sentido que se fala. São algumas e, pesquisas, tá, gente? Não dá para aham. fechar totalmente. Ok? E nós temos que respeitar, Rodrigo, o nosso sexto sentido? Com certeza. Com Se certeza, você, né? você olha, vamos dar um exemplo, ele não vai dar certo. Eu Sim. sei que não vai dar certo. Opa. Eu acho que isso aqui não está muito certo. Pode acreditar. Você já teve uma experiência recente que levou você a pensar o seguinte: uma experiência, isso não vai dar certo. Então, você sentido. Eu acho que isso vai dar certo. Isso aqui pode ser. Por quê? Porque você já foi treinada, você já teve uma experiência semelhante que vai te levando a comunicação. Então, é como se fosse uma cascata de reações. Tudo é aprendizado. Nosso cérebro está o tempo todo. Neuroplasticidade. Eu estou o tempo todo fazendo sinapse. Estou com a sinapse lá de anterior, ela mandou uma mensagem, está lá guardada no meu cérebro. Em alguma região, meu cérebro é todo ele já está, ele tem as funções. Alguma função ali já tem uma memória. Então, na hora que você precisar dela, o tálamo vai lá e busca aquela informação e já passa para outro local do seu cérebro. Naquele Tá? momento ali, né? Isso aconteceu comigo aqui, que eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma filha de 22 e uma de 19. E eu acho que eu tinha um sexto sentido muito aguçado, sabe? E teve uma situação uma vez que minha filha, ela devia ter uns 12 anos de idade, ela tomava banho e trancava a porta, tomava banho e trancava a porta. Eu vivia falando com ela, filha, não tranque a porta, não tem necessidade de você trancar a porta. E nesse dia específico eu falei com ela, hoje você não vai trancar a porta, tá? Hoje você vai tomar banho e não vai trancar a porta. Foi dito Ela e feito. caiu, Ela entrou caiu. no banheiro, passou 2 minutos, eu entrei, ela desmaiou e eu consegui pegar ela num laço, assim, sabe? Então, e aí foram várias situações que foram acontecendo, que eu chegava pro meu filho e falava assim, olha, você vai cair. Foi o que você falou, não faça, você vai cair. Ele caía. Aí eles começaram a brincar, falavam na escolinha que minha mãe é macumbeira. Ele falou assim, gente, minha mãe é macumbeira, minha mãe ela faz macumba porque tudo que ela fala parece que as coisas acontecem e tal. E eles começaram a entender isso, porque às vezes quando eu falava, não era sempre, lógico, né? Não é todo dia. Mas quando eu falava, gente, vai acontecer isso, não faz. Então isso explica um pouco o que seria o nosso sexto sentido, né? Como mãe, como mulher.
Pode ser um né? sexto sentido de memória, de alguma coisa que você viveu, ou uma coisa que você leu no livro, viu alguma reportagem. Isso está Uma guardado. intuição, talvez, né? Vamos pensar na questão de vendas, né? Quanto mais aquela marca aparece, mais, sem querer, eu estou guardando aquela informação. Não é verdade? Eu Sim, estou lá aí guardando, já entra na própria absorção, né? Do que você acredita que aquilo ali é o melhor para você. E com nas certeza. vendas, aí entra um pouquinho nas crenças. As crenças limitantes, ela também tem relação com isso, não tem, o Rodrigo? Oi? Quando a gente fala em relação às nossas crenças limitantes, que são Com aquilo certeza. que a gente acredita ser uma absoluta verdade na nossa vida e nos Isso. impedem daí da gente Vou dar um conseguir, exemplo clássico, né? No né? interior a gente fala muito questão de a pessoa é sistemática, né? É, Sistema, é só aquele sistema e acabou. Né? Ela colocou na cabeça dela que é sim, ela somente isso que ela faz. Eu só é sei verdade. fazer isso, eu tenho que seguir somente dessa forma. E aí vem a questão o quê? O cérebro ele é mutável, o tempo todo eu consigo modificar. Então são coisas que com o tempo a gente consegue modificar. Só que existe uma barreira, é tudo muito difícil. Né? Uma pessoa, quanto mais a pessoa é mais velha, menos, vamos dizer, você tem uma maior dificuldade de mudar as crenças dela. É Ela já verdade. não tem ela não acredita, ela acredita que, eu vivi muito bem até hoje, dessa forma, para que eu vou modificar? Então, isso já é uma crença. É aquela pessoa que fala assim, por exemplo, a pessoa mais velha ela fala assim, né? Igual você falou. Ah, eu sempre fui assim, eu não vou mudar, eu sou assim, pronto. Isso, com certeza. Mas pode mudar. Na verdade, se ela mudar, o cérebro dela está preparado para mudar. O Sim, cérebro, ocorre a plasticidade nele o tempo todo. Eu estou formando neurônios o tempo todo. A verdade. pessoa está no CTI, no leito de morte. Até ela ter, né, a morte cerebral, ela está fazendo sinapse, ela está funcionando. Certo? Eu estou produzindo, eu consigo entender as coisas. Então isso é bem interessante. Né? Eu consigo modificar. Então é uma coisa que a gente está mudando com o tempo. Né? Se uma pessoa que teve um AVC, teve uma parte do cérebro que não vai funcionar mais, que ela não está funcionando, ela começa a usar uma região do lado, né? Uma região ali do lado, que tinha Ah, outra função, e ela consegue fazer com que essa área faça a mesma coisa da área que você perdeu. Se eu consigo fazer com que o meu cérebro, por exemplo, lá no laboratório, né, no laboratório de engenharia biomédica que eu faço parte da Federal, né, que eu estou agora fazendo pós-doutorado, o que acontece? A gente tem lá um projeto que é o quê? Movimentar o olho, né, a gente coloca eletrodos no olho e o tetraplégico consegue dominar uma cadeira de rodas. Então ele olha para o lado direito, a cadeira vira para o lado direito, lado esquerdo e tudo mais. Se ele fecha o olho, a cadeira para. Então, somente com o nervo óptico. Né? Então eu consigo fazer essa modificação. Né? Tudo é o quê? Trabalhar o cérebro. é Eu só verdade. preciso saber quais as ondas que eu estou, né? Como está o meu cérebro, qual a área que está funcionando, tá? E entender um pouquinho sobre os hormônios. Ai, Hormônio é vida. Se é eu verdade. não, né? Hormônio é vida. É Né? Eu vou verdade. pensar agora, eu vou falar do cortisol, por exemplo, o hormônio despertar, o acor. Ele é considerado o hormônio do estresse, né? Quem não liberou um cortisol, né? Eu acho que todo dia, praticamente, a gente libera um pouquinho de cortisol. Esse cortisol tem que ser trabalhado. Ele tem a ver com a falta de sensação de questão de humor, cansaço. Quanto mais eu estresso, mais eu fico cansado. Verdade. Mais o cortisol ele vai provocar nos meus músculos sensação de cansaço, fadiga muscular. Porque se eu estou estressado, eu vou fazer o quê? Meu músculo ele tende o quê? A contrair. Se ele contrai, a minha região cervical, a minha região aqui mesmo da ATM, ela começa a ter problemas. Então, Sim. o cortisol é outro hormônio que a gente tem que pensar muito bem. Antes de ficar nervoso com alguma coisa, que a gente fica, né? Isso é evidente, também é importante liberar, não tem problema nenhum. Tem que chegar até uma parte, né? Por exemplo, o cortisol tem a função de não deixar a glicose baixar. Ele ajuda o quê? Fornecer mais energia para o músculo e sistema nervoso. Né? Na hora que eu vou acordar, né? Ele pode gerar também sensação de potência. Eu não consigo fazer as coisas. Né? Na Sim, verdade, você consegue tudo. Né? verdade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os neurotransmissores. Eu acho que esses aqui talvez sejam os mais importantes, que é a serotonina, dopamina e endorfina. Né? Que é o quê? O sorriso. Né? Às vezes a gente acorda um dia, a gente fala o seguinte, eu lembro da aula no sábado, né? Esse final de semana era para eu estar dando aula na pós-graduação e não teve por causa
né, do que a gente está vivendo, que a aula seria sexta, sábado e domingo de manhã, né? Aí, geralmente, quando eu vou para a pós ou eu dou aula no sábado, o pessoal vira para mim e fala assim, não, professor, você acorda alegre. Eu falo com eles que é sangue nos olhos, né? Tem a ver com o quê? Se eu não sorrir, mas é um sorriso de verdade, de verdade, eu não vou liberar esses neurotransmissores. E eu preciso liberar eles para que eu consiga funcionar o meu corpo, principalmente o meu cérebro. Não adianta eu acordar e ficar com aquele sorriso falso. Que não adianta, eu tenho que sorrir. De aparecer, por exemplo, os pés de galinha. Isso, tem que aparecer os pés de galinha, né, que a gente fala. Tem que ter isso. Não, mas isso aí é coisa de... É o psicólogo que está falando. Não, não é questão de psicologia, não é questão de qualquer tipo de profissional. É diferente. O que está acontecendo? É neurofisiologicamente. Quanto mais eu libero esses neurotransmissores, mais capacidade eu tenho de resolver meus problemas do dia a dia. Né? Eu preciso ter serotonina, sensação de bem-estar. Exatamente. Quando eu dou treinamentos lá pro curso de vendas, uma das coisas que eu falo, tem tudo a ver com o que você está falando, é justamente isso. Qual que é a energia que você quer liberar no primeiro momento do seu dia? Para você conseguir os seus resultados. Qual que é a energia? Se você acorda pensando já, hoje meu dia vai ser sensacional, hoje meu dia vai incrível, eu consegui bater todas as minhas metas. Eu estou falando de venda, tá, gente? Não é o PNL e tal. Então, isso que você falou tem muito sentido, porque as pessoas elas já vão liberar logo de manhã toda a energia que ela quer alcançar naquele dia, sabe? Então, essa sensação de bem-estar, de felicidade, de otimismo é muito importante logo quando a gente acorda, né? O que a gente vai querer transparecer? O que a gente quer para o nosso dia? E lembrando, não é só psicológico. Não é só. É Sim. neurofisiológico. É neurofisiológico. Então, quando alguém brinca com você e fala assim, sorria, mesmo que as coisas não estejam da forma correta, né? Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, todo mundo gostaria de estar trabalhando normalmente. Não adianta fechar a cara e não querer movimentar, vamos dizer, os músculos faciais que vão acabar liberando, isso atrapalha muito. Né? Então a gente precisa ter toda ação requer uma reação. Se você não liberar os hormônios necessários, você vai gerar diversos problemas. Verdade. Certo? Você não vai conseguir... Primeiro, qual que é a função hoje do ser humano? Resolver problemas. Todo dia a gente está resolvendo alguns problemas. Só que são problemas bons, problemas ruins e problemas talvez mais difíceis ainda. Mas a nossa função é essa. Certo? Tá certo? Peraí que a minha filha está gritando ali. Bom, então o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Qual que seria a minha fragilidade emocional ou a minha fragilidade neurofisiológica? Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu tenho amigos que não gostam de abraçar. Né? Eu tenho pessoas que não ficam com a cara ruim o tempo todo. Não estou falando que eu fico o tempo todo sorrindo, pelo contrário. Mas tem pessoas que acordam já reclamando. Né? Nossa, vou ter que acordar esse horário? Pelo contrário. Se você já acordar dessa forma, imagina qual hormônio que você está liberando. Verdade. Opa, eu estou lá liberando qual? Estou liberando cortisol. Eu estou no despertar, já estou estressado. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Né? Eu acho que agora vai mudar muita coisa, porque eu acho que depois desse tempo, todo mundo já vai acordar um pouquinho mais alegre para poder trabalhar. É verdade, é verdade. Certo? Então eu tenho vários hormônios, ok? Outro importante demais, eu preciso liberar adrenalina e noradrenalina. Para quê? Grandes esforços físicos, né? Luta ou fuga, liberar medo. Todo mundo tem medo, isso é evidente. Isso aí Se você não tiver medo, vai fazer tudo como se você fosse um menino de 15 anos, né? Vamos dizer, a adolescência ela traz muito disso. O indivíduo não tem muito medo. Ele só está lá. O hormônio adrenalina e noradrenalina está trabalhando o tempo todo. Né? Então, é por isso que ele é mais atleta, ele é mais disposto, ele vira uma noite numa festa, ou trabalhando, ou fazendo alguma coisa. Né? E é muito importante essa questão do quê? Eu ter esses hormônios funcionando, porque eu também tenho que ter aquela sensação de frio na barriga para poder fazer as coisas. Né? Por exemplo, todo dia, se eu fizer a mesma coisa todo dia, eu falo que lecionar e pesquisa me ajudam muito, porque o que acontece? Imagina se você tivesse que fazer a mesma coisa todo dia. Né? É muito maçante. Né? A gente vê vários funcionários públicos que
conseguem a liberdade, vamos dizer assim, financeira, entre aspas, mas não são felizes com o que fazem, né? Quando você trabalha com coisas diferentes, todo dia tem uma coisa diferente, quando você trabalha com jovem, né? Jovem, com sonho, porque quem trabalha com... Você trabalha com questão de vendas, então você trabalha com o sonho de um vendedor a atingir a sua meta. Sim. Ou dobrar a meta, ou vou fazer alguma coisa diferente. Na verdade, é conquistar seus objetivos, né? Sejam eles quais forem, né? Meus alunos, o que acontece? Eles têm o sonho deles é serem grandes profissionais. Mas antes de ser grandes profissionais, tem que ser grandes pessoas. E sim, como ser grande ser humano? Talvez sabendo liberar os hormônios corretamente. E trabalhando o cérebro. Principalmente o cérebro. É o que a gente faz antes, né? É o processo que a gente faz antes. Isso. E entender que coração, ele funciona, ele bombeia, ele tá... Mas no final das contas, se eu não conseguir dominar meu cérebro, ele vai me dominar. O corpo fala, ele pede. Né? Eu consigo liberar tal hormônio. É aquela velha história, mas você está me dizendo então que as pessoas que me fazem raiva, a culpa é minha. Sim, a culpa é sua. Você pode ver com uma ótica X ou ótica Y. Fica tudo a seu critério. Exatamente. Dentro dos nossos resultados de consultoria, na parte de vendas, como eu trabalho com PNL, eu falo o seguinte, as pessoas só vão conseguir ter bons resultados. E quando a gente fala de vendas, o Rodrigo, não é venda de produto, não, tá? Dentro da PNL, é como você se vende para as outras pessoas. Quem é você? Então, a gente trabalha muito o autoconhecimento, porque até mesmo se você ofertar algo para alguém, você tem que entender você mesmo. Que é o que nós falamos em relação ao autoconhecimento, ao coração. Entende? Então, é muitas coisas por trás. E muitas pessoas, elas acham que vender produto. É o cliente ou tem um produto? É um cliente ou tem um produto? Não, porque o nosso maior produto são humanos, são pessoas. Então, a gente trabalhar as pessoas, desenvolver as pessoas, porque muita gente não tem resultado na vida porque ela não tem autoconhecimento. Na última turma, por exemplo, olha só, na última turma, nós tivemos 5 dentistas, 4 advogados, 2 médicos e as outras pessoas vendiam produto. O que isso tem a ver com vendas? Entende? Faz sentido ou não faz, né? Faz sentido ou não faz, pessoal? Né? Certo. O cérebro, é isso. O que acontece? A primeira coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: qual é o meu problema? O meu problema é o meu déficit neurofisiológico. Onde está? Quais são os meus defeitos, entre aspas, né? Eu descobri. O que eu consigo fazer? Será que eu consigo? Eu sou dessa forma e eu não posso mudar? Pode mudar. Nós já está explicado. Neuroplasticidade. Eu consigo modificar tudo que eu quiser. Eu consigo modificar um idoso que está com um problema sério mental, psicológico, neurofisiológico, eu consigo modificar. Eu consigo pegar uma criança que tem paralisia cerebral, tá? Por isso que é feita a fisioterapia, não somente para, claro, uma pessoa que tem uma paralisia cerebral grave, né, ela não vai voltar a andar, ela não vai voltar a tal coisa. Mas eu consigo trabalhar algumas áreas do cérebro para que ela consiga processar melhor as informações. Eu consigo pegar uma pessoa com autismo grave, né, a gente tem lá na clínica, né, eu sou professor de estágio, ou também eu vou para a casa das pessoas no estágio de saúde pública, me deparo muitas vezes com pessoas que, às vezes o problema é familiar. Você chega numa casa, a luz, tem uma paciente, por exemplo, meus alunos sabem, vão lembrar disso. Você chega na casa dela, as luzes estão todas apagadas, tudo fechado. Ela não sorriu ainda. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou devendo para uma senhora colocá-la de pé. Ela tem um problema sério na coluna, né? Onde a coluna dela está gerando um processo inflamatório e ela fica somente deitada. E eu tinha prometido para ela, né? Eu até lembrei disso hoje. Como eu sou um pouco mais forte, as meninas estão atendendo no estágio, colocá-la de pé. Essa merece, porque ela, o tempo todo ela fica falando, Rodrigo, eu vou conseguir, eu vou. E não é essa questão de ser positivo, não é só isso. A questão de positivo não é eu falar que eu sou positivo ou negativo. É questão hormonal, é questão de cérebro. Qual onda cerebral que eu estou fazendo? Qual área do cérebro que está funcionando? Qual hormônio que eu consigo liberar com mais facilidade? Está entendendo? Então eu tenho que ter muita noção. Eu chego na casa de uma senhora, a luz fica o tempo todo apagada. A gente pede, a gente vai lá e abre tudo. Aí o filho está lá com aquela cara que
que ele está fazendo aqui, o que eles estão fazendo aqui. Nós estamos tratando uma senhora que teve um AVC. Ela precisa do quê? De luz, ela precisa de quê? Informações. Exemplo clássico. Né? É de vida. Uma criança. Nunca coloca uma criança sem muita informação no quarto dela. Ela precisa de muita informação. Claro, não estou falando demais, mas ela precisa de muita informação. Ela precisa mexer, ver luz, ver cores, movimento. Né? Ela precisa trabalhar o cérebro. E é o tempo todo. Então é muito ligado ao quê? O corpo fala. Ele fala como? Ele conta pra gente o que a gente precisa. Nós sabemos. No fundinho a gente tem muita noção. Precisa estar aberto para poder ver, né, Rodrigo? Rodrigo, olha só, nosso tempo está acabando, pessoal. Ai, a gente queria tanto estar aqui continuando, mas é porque o Instagram acaba que ele nos permite 1 hora, tá? E se vocês quiserem, a gente pode continuar, Rodrigo. Vai cair aqui e a gente vai continuar. Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse bloco, vamos encerrar como um bloco agora, tá? Eu queria muito agradecer a todos vocês que estão conosco. Nós vamos colocar aqui a parte 1, tá bom? E na hora que cair, eu coloco lá no canal do YouTube parte 2. A gente continua, tudo bem, Rodrigo, para você? Beleza, até porque eu ainda não falei nem da testosterona. Talvez é o hormônio mais importante que a gente precisa. Então, nós vamos voltar, então, só para as pessoas terem consciência que estão nos assistindo, que esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube, que é o Faz Sentido, com Raquel Viana. E lá no canal do YouTube, vamos colocar parte 1 e parte 2, ok? Porque senão as pessoas vão assistir aqui e vão achar que finalizou a nossa entrevista, o nosso bate-papo, e vão ficar pensando, ai meu Deus, e agora? E agora acabou, e ele não conseguiu concluir. Então, muito obrigada a todos vocês. Encerramos aqui a nossa parte 1 e vamos entrar novamente. Fiquem ligadinhos, tá, Rodrigo? Muito obrigada a todos vocês e vamos à parte 2, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigado.